Muito bem, vamos começar de novo. Sejam bem-vindos ao nosso Fim de Tarde com o Editor, nesta segunda-feira, 19 de abril, agora com áudio. Certo, seu Caio? Boa tarde. Tivemos um probleminha que fica atrás do computador. Ei, Caio. Obrigado a você que já estava mandando aqui mensagens, né? Tá sem áudio e tal. Muito bem. Tá aqui a sacola da Ivani, lá da K1 Modas. E é o seguinte, você tem essa semana, mais a semana que vem, né? Tá certo? Dia 7 que nós vamos fazer o sorteio? Não lembro, né? Eu lembro. Vera Lúcia Dami, boa tarde. Então é o seguinte, você tem até o Dia das Mães, na véspera, né, na antevéspera, na sexta-feira. Aliás, é o seguinte, tem até quinta-feira, na sexta não. Até a quinta-feira você vai mandar o seu palpite, né, o seu chute. Aqui dentro tem um vale-compras, está lacradinho, não mexi, não sei qual é o valor. Você vai manda aqui nos comentários qual é o valor que você acha que tem do vale-compras aqui dentro. E aí nós vamos, não tem sorteio, não tem nada. Quem acertar, leva, tá? Se duas ou mais pessoas acertarem, a gente aí faz o sorteio. Mas quem fizer o comentário aqui, K1 Modas, tá? Então tá aqui, fica lá ali na como é que é o nome lá? Rossoni? É Rossoni, né? Rua Erivelto Paiter. Eu vou pegar o nome certinho com a Ivani depois. Eu sei que ela está nos assistindo, ela vai mandar aqui. Mas é o seguinte, você dá o seu palpite aqui, concorrendo a um vale-compras para o Dia das Mães. Já pensou? Você não gastar nada para presentear sua mãe? Que beleza. Um abraço para a Vera Lúcia Dami, Dirceu Castilho, Balmori Luiz Rota, José Carlos Queiroz, a minha esposa, Dona Larissa, que é quem manda lá em casa, Jovino Zaura, Solange Terezinha Peçã Esquiavo, o Vinícius Bedin, a Leusa Rufino, José Carlos Pio, lá do Salão do Pio. Preciso ir lá cortar o cabelo essa semana sem falta, tô cabeludo já, tenho que ir. Gente, vamos começar falando sobre G. Santos, boa tarde para você. Vamos começar falando... O Caio vai mostrar aí daqui a pouco. Hoje houve a entrega da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo do Estado, para a Assembleia Legislativa. O Vinícius já mandou aí, anote aí, R$150. O Vinícius Bedin mandou um comentário, tá? Então é o seguinte, hoje houve essa entrega, Maria Dil, da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo do Estado, para a Assembleia Legislativa. Aí haverá toda uma discussão para ser aprovado ou não a LDO, os deputados apresentam emendas e tal. O que é a LDO? A LDO é o orçamento, é quanto o Estado pretende gastar para o próximo ano, tá? Então, é uma das legislações mais importantes que temos, porque é um dos planejamentos, né, da gestão pública. As imagens do Jefferson Oliveira, e a gente vai conferir aí, então, a entrega da LDO. Olha, das peças que tratam do orçamento público, a mais importante de todas é justamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por quê? Porque ela vai iluminar a feitura do orçamento do Estado do Paraná, da Lei Orçamentária Anual, para o exercício fiscal e financeiro de 2022. Então, os fundamentos que ela traz, ela vai, de fato, dizer como é que a administração pública vai agir no ano que vem. E ela é, de fato, uma previsão da economia, é uma fotografia do momento. Por isso que ela pode e deve ser atualizada se for necessário. Mas, indiscutivelmente, a notícia que traz o governo é que, assim, nós estamos com as contas equilibradas, mas com déficits previstos e, ao mesmo tempo, com déficit, né, previsto de receita orçamentária do principal tributo que nós temos, que é a ICMS. Então, é momento que a gente tem que ter muita cautela em termos de gastos,
mas ao mesmo tempo o Estado tem um instrumento importante para poder fazer planejamento financeiro, para ver como vai fazer os investimentos e, obviamente, manter o funcionamento do serviço público no Estado do Paraná. Então, essa peça orçamentária, a LDO, ela é fundamental justamente para garantir a boa gestão da coisa pública. Bom, eu penso que nós estamos num momento em que houve um avanço importante. O debate que foi feito pela Frente Parlamentar sobre o pedágio, que congregou num amplo esforço os posicionamentos da sociedade civil organizada e do setor produtivo do Estado do Paraná, nos levaram a um grande avanço, né? Ou seja, a sociedade paranaense ela rechaçou o modelo híbrido apresentado pelo governo federal e, efetivamente, as entidades patronais, né, formalizaram a entrega de um documento onde todos pedem uma licitação sendo feita exclusivamente pelo menor preço de tarifa, sem limite de desconto, para que haja um ganho de eficiência e que prevaleça a competitividade. O que nós queremos? Queremos tarifa de pedágio com preço justo, que não onere mais ainda a sociedade paranaense. Nós queremos investimento de infraestrutura, mas queremos garantia que as obras sejam realizadas, e não como ocorre atualmente, que temos as tarifas de pedágio mais caras do Brasil, aliás, diga-se de passagem, algumas do mundo, e as obras não acontecem. Ou seja, chega de sermos enganados, as empresas arrecadarem e não realizarem as obras. Então nós queremos uma garantia com um depósito de caução no contrato. Assinou o contrato, deposita também o valor do investimento para que a obra possa acontecer. Hoje nós estamos muito alinhados, setor produtivo, sociedade civil organizada e Assembleia Legislativa do Paraná, que através de um manifesto disse claramente qual é o seu posicionamento. Ao mesmo tempo, eu entendo, não aceito o modelo híbrido e que nós queremos licitação por menor preço e com garantia da realização das obras. Então nós avançamos muito e vamos continuar avançando com outras ações que estão sendo feitas para garantir que efetivamente nós tenhamos infraestrutura. Esse aí que a primeira entrevista é do primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Luiz Cláudio Romanelli, e o importante da fala do deputado é essa sinergia que existe entre o governo e a Assembleia. Eu comentei aqui na semana passada sobre o programa Paraná Mais Cidades, e a LDO também passa muito por esse bom relacionamento entre os poderes. Um abraço aqui para a Ivani, lá da Queiroa Moda, já mandou uma boa tarde aqui. A Valdeísa, a Maria Dil, a Leusa Rufino mandou o palpite dela aqui de R$140, é o palpite concorrendo ao Vale Compras do Dia das Mães da Queiroa Modas, tá? Um abraço para o Cícero Santos, a Mara Lúcia, o eterno patrão do CTG Orandi Gaiardo e a Marli Rosbach. Estava indignada a Marli, com razão, na sexta-feira, mas depois eu vou comentar sobre isso aqui. Vamos agora à entrevista do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Ademar Traiano, que fala sobre essa LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo do Estado. Mais importante que o governo encaminha à Assembleia Legislativa, porque ela é, na verdade, toda a peça que vai direcionar o que vai acontecer no ano de 2022. Portanto, diante de uma crise profunda que estamos vivendo, a pandemia tem prejudicado consideravelmente a economia do Estado. O Estado, nesse momento, que entrega a LDO aqui, apresenta um déficit de 2.600 bilhões de queda de arrecadação e, portanto, o Poder Legislativo tem uma responsabilidade muito grande no sentido de trabalhar essa peça sem que venhamos a incrementar outras medidas que possam comprometer o futuro do Estado do Paraná. Cortes são necessários? Olha, cortes, o governo com certeza vem tomando as providências. Aqui no Poder Legislativo nós temos procurado sempre usar instrumentos que façam com que nós venhamos a fazer economias permanentes. Tanto é que nós fizemos devolução para o Estado de recursos consideráveis, inclusive agora
do programa Paraná Mais Cidade, nós estamos dando uma contribuição na ordem de 250 milhões de reais. E é lógico que o governo também está buscando alternativas para resolver o problema da queda de arrecadação e poder implementar medidas que deem estrutura ao Estado, principalmente em 3 áreas fundamentais: saúde, segurança e educação. O ano passado foi um ano bem atípico, né? Nós estávamos aí praticamente num período em que a pandemia era muito difícil você prever o que poderia acontecer e, portanto, como necessitava de medidas urgentes, nós não tivemos recesso. Vamos aguardar aqui, nós temos ainda 3 meses, mas eu imagino que já estejamos saindo dessa crise de saúde, ou pelo menos minimizando o problema, e acho que é possível votarmos sim a LDO nesse período até o encerramento do período legislativo do primeiro semestre. Bom, toda a peça que aqui foi apresentada, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é feita baseada em possíveis receitas. É claro que, se nós conseguirmos vacinar a população na sua grande maioria e retomar o caminho do crescimento, a atividade empresarial, na área de comércio, indústria, a maioria da população paranaense, para que a atividade econômica possa voltar àquilo que era no passado. Olha, para elucidar... Muito bem, está então em entrevista com o presidente da Assembleia, o deputado Ademar Traiano, as imagens do Jefferson Oliveira. Já já a gente vai ter entrevista do secretário Guto Silva, já apareceu aí rapidinho, ele é o chefe da Casa Civil. Já já ele fala sobre como foi elaborado esse orçamento para 2022 do governo aqui do Paraná, um orçamento enxuto e que leva, claro, em consideração o momento da pandemia e todo o cenário econômico, né, que trouxe aí a pandemia do novo coronavírus aqui para o estado do Paraná. Um abraço para o Valério da Silva, o Vilmar Scherer, a Valdeci Vileuva mandou aqui R$ 199,99. Se a Ivani deu 200 de vale compra, rapaz do céu. José Carlos Pio aí mandando boa tarde a toda, Marlene da Silva também. Vamos então conferir esse, Caio, a entrevista do nosso chefe da Casa Civil, Guto Silva, que fala sobre o orçamento do Estado para 2022. A questão, sobretudo do ICMS, nós estamos retornando a 2 anos atrás, na realidade, a arrecadação. São 35 bilhões, uma quebra de 2,7 bi para esse ano. Se somarmos o ano passado, a quebra de receita de ICMS são 3,7. Então, quando a gente faz no exercício futuro, nós estamos falando de quase 6 bilhões de reais em perda de receita em ICMS. Essa era a previsão que consta na LDO. Então, o grande esforço agora é contingenciamento dos gastos, é continuar o modelo de cortes. É lógico que sempre ruim, porque isso reflete a economia, mas o governador está determinado, nós vamos avançando com os investimentos, que nós captamos recursos, e um combate muito forte, muito austero no desperdício, nas contas diárias do Estado, que a gente chama de custeio, porque de fato o cenário não é positivo, é grave, é complexo, então nós precisamos fazer o dever de casa, continuar cortando para que a gente deixe as contas equilibradas, né? Para que o Estado também tenha capacidade de captar recursos. E por que nós captamos recursos no passado de 1,6 bilhões com aprovação da Assembleia? Justamente porque as contas do Paraná estão equilibradas, né? Isso facilita o Estado captar recursos para realizar investimentos. Agora, o que nos penaliza é isso. O recurso, a previsão de quebra é em ICMS, e o ICMS que é o principal tributo do Estado, que reflete a economia e que garante o pagamento dos servidores, que garante o pagamento do custeio da máquina pública. Então, a previsão é de somar os 2 anos, ultrapassa 6 bilhões de reais. Ano passado nós tivemos ajuda do governo federal, um repasse importante, quase 1,9, mas se somarmos 2 anos ainda nos faltam 4 bilhões que nós vamos ter que cortar na carne, gastos, para que o Estado permaneça com suas contas em dia. A peça orçamentária parece ser contraditória. Você perde dinheiro de custeio de um lado, mas nossos investimentos vão dobrar. Por que vão dobrar? Porque nós, ano passado, tivemos essa condição de captar recurso no financiamento do Banco Brasil, Caixa Econômico, com o aval do Ministério da Fazenda, que possibilita que nesse ano o Estado execute esse 1,7 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura, seja projetos rodoviários, projetos de
de recap asfáltico, enfim, são todos projetos que vão garantir investimento e esses investimentos geram emprego a curto e médio prazo. Isso também interessa para o Estado porque demonstra a capacidade de retomada econômica. Legal, obrigado aí, Caio, ao Jefferson Oliveira que aí. Então, só esclarecendo, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o orçamento, é aquilo que o Estado, o Governo do Estado do Paraná pretende gastar a partir de 2022. Importante destacar aí, né, que o orçamento leva em consideração o momento que o Paraná passa, é um dos estados onde economicamente o impacto da pandemia teve resultados menores, mas ainda assim bastante gritantes, né, junto aos empresários, principalmente pequenos e microempresários. Um abraço aí para a Adelir Marmentini, a dona Ilma Toda Esquina Albano e a Vera Lúcia Dami já mandou lá o seu palpitão. O Caio está anotando tudo, não tem sorteio, não tem nada, acertou, levou. Aqui é assim. Gente, vamos falar de Covid, né? Infelizmente, e aí é preciso falar com muita tranquilidade, infelizmente, nós tivemos um fim de semana bem complicado, com um número alto de casos aí em relação aos recuperados. É claro que não no ritmo que nós estávamos aí, mas mesmo assim, dados que preocupam. A esperança é a vacinação, embora haja alguns, e aí eu vou ter que usar um termo aqui, me perdoem, mas tem alguns idiotas que ainda não acreditam na vacina, que é o único caminho, ou o caminho mais rápido, para que a gente possa voltar a ter uma vida mais ou menos normal. Até porque os especialistas apontam aí que o normal mesmo vai demorar ainda muito tempo. Mas que a gente possa ter uma vida mais ou menos normal com a vacinação, né? Bom, enfim. Amanhã, dia 20, véspera de feriado, aqui em Toledo, preste atenção aí, nós teremos a primeira dose. Caio, deixa eu mandar aí para você, Caio. Aí você coloca no ar aí para a galera, rapá. Muito bem, vamos lá. Então, é o seguinte, nós teremos, a hora que você colocar no ar, você me dá um ok, hein? Então é o seguinte, já a arte vai entrar aí para vocês. Quero agradecer aqui o pessoal da Prefeitura de Toledo, que tem mandado aí, a Graciela Souza, que é nossa jornalista aqui, tá? Então é o seguinte, tá aí na tela, a primeira dose da vacina, então, para idosos com 63 anos ou mais, tá? Serão 300 doses distribuídas por ponto de vacinação. No total, 900 doses para idosos de 63 anos ou mais. Nós teremos no CERT da Pioneiro, CERT do Copagro e no Ginásio de Esportes Ugozene. A distribuição das senhas começa a partir das 7 horas da manhã, tá? A vacinação será das 8h30 às 4 da tarde, tá bom? Então, reforçando, primeira dose para idosos com 63 anos ou mais. No total serão 900 doses, 300 por ponto de vacinação, por local de vacinação. CERT do Copagro, CERT da Pioneiro e também no Ginásio de Esportes Ugozene. Lembrando que é preciso levar documento com foto, carteira de vacinação, CPF e comprovante de endereço, tá? Aí, na parte de baixo, vocês estão vendo aí que tem corujão da segunda dose. O que é o corujão da segunda dose? Será para idosos e trabalhadores da saúde. Idosos que já tomaram a primeira dose da vacina e estão agendados para a segunda dose.
ou trabalhadores da área da saúde, tá? A aplicação vai acontecer das 8h30 da manhã às 4 da tarde, também nos 3 pontos de vacinação. E aí vai ser feito esse corujão da segunda dose, das 7 às 10 da noite, tá? Mas aí somente no ginásio de esportes Hugo Zene, tá bom? Então, presta atenção. A segunda dose, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, vai acontecer nos 3 pontos, ok? O corujão das 7 às 10 da noite vai acontecer somente no ginásio de esportes Hugo Zene, aqui na Vila Industrial em Toledo, tá bom? Muito bem, quero agradecer aqui o pessoal da Prefeitura de Toledo, né, que mandou aqui para a gente essa informação aí sobre a vacinação, tá? Gente, vamos ver aqui boa tarde aqui. A Letícia Richard Cavalheiro, tem palpite lá, você anotou, seu Caio? Tá anotando tudo. Laurinho Motim, boa tarde. Até o Orandir Gaiardo já mandou um palpite aqui. Boa tarde para o meu pai e para minha mãe, né? Seu José e Dona Odete. A Elizabeth tinha perguntado qual é a pergunta, a Ilma já respondeu aqui. O Gerson Faustino disse que eu não falei besteira em relação à vacinação. Quem não acredita na vacina é idiota mesmo. Um abraço aí para Elizabeth Matos, já mandou o seu palpite aqui, não tem sorteio. Gente, eu recebi agora da Prefeitura de Cascavel um alerta de foco de raiva em bovinos na área rural de Cascavel, tá? O diagnóstico positivo para raiva em bovino na linha Colônia Barreiros, tá? No total, 6 bovinos. O foco de ação foi ampliado aqui, de acordo com a nota da Prefeitura, para o reassentamento São Francisco, Lago Azul, Melissa, Centralito, Colônia Esperança e Distrito São João, tá? E a Secretaria de Saúde pede e alerta as pessoas que tiveram contato com bovinos, equinos, ovinos e caprinos doentes, suspeitos, né, ou confirmados de raiva, que procurem a unidade de saúde o mais rápido possível, tá? E aí é o seguinte, né, importante essa questão da raiva, para a gente lembrar que tem que vacinar os animaizinhos, cães, gatos, né, contra a raiva, tá bom? Contra a raiva. Então, importante essa lembrança aí, que as pessoas vacinem os seus animais contra a raiva, tá? E aí, como temos aqui em Cascavel, para vir a Toledo também é um tapa, né? É um pulinho, um tapa é modo de dizer, né? Um abraço para o Ayrton Savela, empresário lá da Grande Pioneiro, ex-vereador. Gerson Faustino também mandou aqui um palpite, né? Um abraço para a Rosiméria Arens Lazari, que está nos assistindo. Essa semana, eu confirmo aí, né, mas a gente deverá ter uma entrevista com o ex-deputado federal, ex-chefe da Casa Civil, aqui de Toledo, Casa Civil, claro, do Governo do Estado do Paraná, de Toledo, para mim, sempre deputado Dilceu Esperafico. Vai ser o nosso entrevistado dessa semana. A gente está só ajustando a questão da agenda do Dilceu Esperafico para que ele possa, então, participar do nosso programa essa semana aí, tá? Claro que a gente vai falar muito de política, né? E esse momento delicado que Toledo vive com a morte do ex-deputado, com a morte do deputado federal José Carlos Schiavinato, né, na última terça-feira, e que deixou aí órfão, né, a nossa cidade sem representatividade alguma depois de muitos anos na história de Toledo. Acho que nós nunca ficamos sem representação ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. E agora estamos sem, claro, em função dessa tragédia aí que acabou levando a vida do deputado Schiavinato,
hoje houve a sessão ordinária na Câmara aqui de Toledo e muitos vereadores lamentaram ainda a morte do deputado. Por falar na Câmara de Toledo, amanhã, às 4 da tarde, haverá sessão extraordinária na Câmara de Toledo, viu, Cássia e Christian Ueda, para votação do projeto de lei 51 de 2021, que trata sobre um plano de auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade social por parte da Prefeitura de Toledo, em função aí da pandemia do novo coronavírus. Então, esse projeto vai para votação em regime de urgência, em sessão extraordinária, amanhã, na Câmara de Toledo, a partir das 4 da tarde. Tá bom? Muito bem. Ó, eu estou tentando aqui de novo, né, os números da Covid-19, mas infelizmente eu não tenho. O que eu tenho é a taxa de ocupação que o Alberi Locatelli, lá da 20ª, o diretor da 20ª Regional de Saúde, nos manda todos os dias e manda cedo, tá? Ó, leitos de UTI, que são aqueles que mais preocupam, no Hospital Beneficente Moacir Miqueleto, em Assis Chateaubriand, hoje pela manhã, 25 leitos de 28 estavam ocupados, a taxa de 89,29%. Em Palotina, dos 10 disponíveis, 9 ocupados, taxa de 90%. E aqui em Toledo, dos 24 disponíveis, os 24 ocupados, taxa de 100%. Eu tenho falado aqui, tenho sido chato, mas, gente, ó, a taxa de ocupação de UTI ainda é alta. Felizmente, nós não temos tido mais lista de espera, né? Isso é um ponto positivo, mas é preciso manter o cuidado. Por isso, não esqueça, ó, álcool em gel, várias vezes, né, ao dia, máscaras o tempo todo e distanciamento social, tá bom? Eu e o Caio ficamos aqui a 2 metros, 2,5 metros um do outro, até porque ele é feio pra caramba e eu também, né? Não faz o meu tipo, graças a Deus, né? Ufa. Gostei do comentário. Ufa. E para encerrar, tem um assunto hoje, quem gosta de esporte, né, e acompanha principalmente futebol, que é a criação da tal da Superliga na Europa. São 12 grandes clubes, gigantes, né, como eles costumam se autoproclamar, gigantes europeus, que estão criando uma Superliga nos mesmos moldes da NBA e o basquete dos Estados Unidos. Como é que, na teoria, isso vai funcionar? São 12 clubes que estão fundando essa Superliga e não vai mais ter rebaixamento, né? Então, por exemplo, vamos supor lá que Liverpool e quem que está lá e Manchester United lá não cai mais, tá? Então é o seguinte, não tem mais rebaixamento. E aí a UEFA, que é o equivalente à nossa CBF, ou melhor, a Conmebol, né, o equivalente à nossa Conmebol aqui na América do Sul, a UEFA já se manifestou hoje ameaçando até de banir os jogadores desses 12 clubes das competições internacionais, no caso a Copa do Mundo, eliminatórias, etc., e também os clubes de não disputarem os campeonatos nacionais. Então, é um assunto que vem dominando o cenário esportivo hoje, vai trazer muita discussão ainda. Agora, o ponto principal é o seguinte, na verdade são 2 pontos principais. Primeiro, a ganância, né, dos clubes, que são poderosíssimos, trilionários, né? São controlados por grupos realmente fortes, mundo afora, e a disputa política em torno do futebol, né? Sempre há uma guerra de braço entre clubes e federações, mas nesse caso se chegou ao limite extremo da ganância no qual se transformou o futebol profissional. E aí fica a pergunta, né? Qual será o futuro do nosso futebol tupiniquim aqui no Brasil, onde nós temos clubes ainda com salários atrasados, clubes sem estrutura,
campeonatos estaduais que são ridículos, deficitários. Eu, particularmente, defendo o fim dos campeonatos estaduais há muito tempo, não agrega absolutamente nada para os clubes, nada. Para mim, campeonato estadual tinha que ser seletiva para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, você teria a Série A, B, C, D, e aí uma quinta divisão, que seriam os estaduais. Porque não adianta a gente ficar sonhando. Vamos pegar aqui o nosso exemplo do Toledo Esporte Clube, que a Bruna até comentou hoje pela manhã, foi goleado aí pelo Curitiba, né, no fim de semana, 5-1 no Campeonato Paranaense. Não adianta nada a gente ficar sonhando, né, sem estrutura, sem calendário, etc, etc. Então, eu vejo que os campeonatos estaduais tiveram uma importância muito grande no passado, eram realmente os grandes campeonatos, mas o futebol, assim como todo mundo esportivo foi se moldando, foi se adequando aos novos tempos, e os campeonatos estaduais também precisam passar por esse processo de transformação. Mas é uma discussão que envolve muitos outros interesses, além somente do aspecto esportivo e técnico. Muito bem? Ó, meu pai escreveu aqui, meu pai também me racha de vergonha, né? Que a minha mãe disse que eu sou lindo, obrigado, né? Até se a minha mãe não fala, aí lascou, né? E ele mandou um palpite que está anulado porque nepotismo não pode, tá? Então o palpite do seu José está anulado. Gente, um grande abraço a todos. Amanhã a Bruna Manfroy volta com o nosso Tem de Tudo nas manhãs aqui nas nossas redes sociais e eu, pontualmente às 5 da tarde, venho para encerrar aqui o nosso dia, tá certo? Amanhã, destaque no jornal, na versão impressa, é o valor dos aluguéis em Toledo, que subiu e subiu muito, e isso tem provocado a necessidade de negociação entre proprietários e locatários. Os detalhes na versão impressa do Jornal do Oeste. Até amanhã.